Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cup raised, and I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. A new era, with my P's and those O's. Need us Phillies with the orange and black to feel home. From Citizens Bank back to Camden Yards, it's a tale of two cities, and trust we go hard. Trust we go hard, yes we go hard. You said we go hard, I said we go hard. Rockin' my Bob Cousy, stocking up on the loose. If the lyrics come easy, but the life is a doozy. And yes, I'm choosy, and no, I won't settle, but I still take pop off over that kettle, cause I'm talking bigger picture, and yes, I'm gonna hit you with the... No dia 8 de abril de 2002, uma série de mangá Slice of Life era adaptada em um anime produzido pela JC Staff. Com 26 episódios e uma premissa esquisita sobre menininhas passando pelo ensino médio, esse anime teve um sucesso relativo, se tornando mãe dos animes Slice of Life, tendo sido a inspiração para dezenas de outros animes e mangás subsequentes, que se tornaram uma parte substancial da cultura otaku. E por esse, e mais alguns motivos, aproximadamente 22 anos depois, podemos finalmente olhar para trás e apreciar tudo que isso causou. E depois de mais de 2 décadas apodrecendo, hoje vemos um ressurgimento desse anime na internet, em formato disso. Eu dou o cu no matagal, eu dou o cu muito de homens, os homens... Shiyosha, Ikude. Você já usou o Pinterest alguma vez? Você provavelmente já viu alguma foto de alguma dessas meninas. Já foi em algum servidor de meme no Discord? Eu tenho quase completa certeza que alguma dessas criaturas já impregnaram sua tela e ouvidos. Se você vive na internet há mais de 10 anos, é quase impossível que você nunca tenha visto algo sobre Azumanga, ou inspirado em Azumanga. É impossível. A presença do anime na internet é infinita, quase desde que a internet em si começou a se popularizar. Dá pra saber pelo rastro de gosma esquisito que essa coisa deixou pra trás em todo esse tempo. Eu me lembro de quando eu era um pequeno guitaruzinho, colocando o dedo no meu nariz e olhando coisa na internet. De alguma maneira, mesmo eu tendo uma memória horrível, eu não me esqueço de uma coisa, uma música. Caipirinha, caipirinha. Eu obviamente não sabia o que era na época, ou no que exatamente eu tava me metendo. Muito menos que uns 10 anos depois, eu estaria maluco por essa exata menina de anime. Senhoras e senhores, o que eu estava observando com meus 2 olhinhos era um meme de 2007, do pior tipo que tinha. Uma cena de anime com Nightcore tocando no fundo. Pique Caramel Dawson, Pafendorf. Lembra disso? Lembra? Diz que alguém lembra disso, sem saudade. Visualize isso. Uma menina idiota tá escrevendo alguma coisa em seu caderno. Até que do nada, uma porra de um gato amarelo desce do céu. Ele estende seu longo braço amarelo e diz em uma voz estranhamente sexy: Hello, everyone! A garota, em um estado de choque, não consegue dizer nada além de Oh my God! A própria abertura dessa merda já virou um meme. Porra, toda cena com essa menina pode ser um meme. Aliás, adivinha? Sabe o termo waifu? Essa coisa idiota que otaku dizem pra falar sobre mulher fictícia que eles gostam, vem de nenhum lugar além daqui. My waifu. Aposto que você não esperava por isso, né? O termo que você gosta tanto de usar pra falar sobre menininhas de desenho chinês veio de um personagem de Azumanga que gosta de garotinhas menores de idade. Isso que você acabou de ver foi só a ponta do iceberg das cenas engraçadas de Azumanga Daioh. E não é à toa que um desenho com tanta cena idiota teria conquistado uma base de seguidores tão assustadoramente esquisita. O que todas essas coisas que eu mostrei até agora têm em comum é o quanto essas cenas e memes são referenciados, refeitos, parodiados e reconstituídos tantas vezes. É estranho quando até o Drake, sabe? O cara que mandou matar o XXXTentacion tá referenciando essa porra. Oh my God! I'm sorry! Eu não diria exatamente que isso é engraçado. Eu acho que tá longe de ser alguma coisa hilária, mas é icônico, bizarro, esquisito o suficiente pra poder ser referenciado, repetido e vangloriado por todo mundo que usa a internet. Falando em internet,
Esses memes que eu mostrei até agora foram todos do passado. Então, que tal darmos uma olhadinha no que as pessoas estão fazendo com esse anime hoje em dia? Tá. É surreal o que as pessoas estão fazendo com esse anime. Tá certo, ok, todo mundo experiencia o mundo do jeito deles, mas você não pode me convencer de que uma imagem da Osaka jogando um balde de ácido na cabeça da Tio é normal. Eu não vejo uma pessoa em sã consciência criando isso. Tem que estar profundamente perturbado da cabeça pra criar uma coisa dessas e não ver nada de errado. Galera? Pessoal? Né, é difícil de realmente procurar discussão sobre as mangas sem acabar só encontrando um monte de gente esquisita, ficando doida, com meninas menores de idade. Toda vez que eu abro um post de Azumanga em algum lugar, eu tenho que fazer uma aposta mental pra saber se eu vou achar algum comentário legal, um aprendiz do Jeffrey Epstein. Nesse ponto, a gente precisa se perguntar como fomos de uma menina de anime não conseguindo lavar a mão até os cultos, os cosplays, os memes e a porra do mangá de Hokuto no Ken. Tem que ter um limite. A gente tem que crucificar essas pessoas, atirar no corpo delas, espancar elas, esfolar elas, cada um deles. Todos esses imundos esquisitos que falam merda esquisita sobre nossa eterna salvadora, Shiko-chan! Eu me sinto um pouco mal reclamando disso, porque é bem óbvio que vão me xingar por ter mencionado essas coisas. Tipo, caramba, eu não esperava que seria tão controverso dizer que sexualizar seu manga é coisa de esquisito. Ou que os memes de lobotomia estão ficando um pouco não engraçados. Eu acho até que eu sou meio hipócrita reclamando disso, porque eu estaria mentindo se eu dissesse que não sai um pouco do arzinho do meu nariz quando eu vejo alguém dizendo que a Tio devia ser brutalmente achatada por um rolo compressor ou coisa assim. Afinal, eu só comecei a ver o anime exatamente por isso. Aliás, o que me puxou pra ver essa porra não foi nada tão legal ou inspirador assim. Eu não decidi que ia assistir Azumanga depois de ter tido uma busca pessoal pelo conhecimento, porque algum monge me enviou, sei lá, onda cerebral inframagnética pra me forçar a ver um desenho de menininha. Eu decidi ver essa porra porque eu vi uma menina vestida de pinguim falando: É um pouco estranho de se admitir, mas eu não acho que eu de alguns anos atrás acharia isso engraçado ou fofo. Eu acho que eu provavelmente passaria uns 10 minutos falando sobre como eu ia assassinar essa menina brutalmente, pegar das tripas delas em uma árvore e feito ela dar uma volta nela. Foi quase que por milagre, uma mera conexão do destino que meu eu atual, menos preconceituoso com as coisas que eu via do mundo de fora, finalmente admitiria que essa menina vestida de pinguim enche o meu coração de amor. Ela é tão fofinha, caindo, sendo torturada, chorando, não conseguindo comer um bolinho de peixe. E tudo bem, se foi isso que me atraiu pra começar a assistir essa porra, então é só isso que tem no anime? Um monte de momento idiota atrás de momento idiota com nenhum propósito além de entreter e fazer perder um neurônio na cabeça? Bem, sobre isso. Azumanga Daioh é uma história sobre um grupo de meninas colegiais. A história segue um grupo de estudantes do ensino médio ao longo de seus anos escolares. Cada personagem tem personalidades distintas e características únicas. O enredo é bastante leve e foca principalmente em situações do dia a dia, humor escolar e na dinâmica das amizades entre os personagens. As falas, aparentemente simples, revelam-se como diálogos codificados, sugerindo múltiplas camadas de interpretação. João Azuma Sensei Gabriel da Silva Jr., Kyohiko Daioh, o visionário por trás dessa obra-prima, entrega uma experiência cognitivamente estimulante, repleta de complexidade narrativa que desafia as fronteiras entre o banal e o sublime. Você sabia? O título Azumanga Daioh é uma combinação do nome do autor, Kyohiko Azuma, com a palavra mangá, que é um tipo de quadrinho japonês, junto de Daioh, que vem de Dengeki Daioh, a revista em que a série era publicada. Você sabia? Azumanga Daioh. 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 Você sabia? Você sabia disso? Que o nome Azumanga Daioh é porque a revista se chamava Dengeki Daioh? Você sabia? Sabia? Então é isso que a juventude associa a Azumanga Daioh agora? A música do Who Can It Be Now?
Ah, que legal, agora sou Por que tá tocando FX Twin, cara? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Eu sinto como se ninguém nunca tivesse assistido Azumanga. Eles só juntam um monte de clipe e todo mundo fala oh my god. É sobre isso que eu tô falando, cara. É sobre isso que eu tô falando. Meme de Azumanga daí eu tenho que parar de existir, cara. Eu sei que é engraçadinho a menina falando oh my god, oh my god. E é engraçadinho ver esse povo falando ah, o saquetão eu. Mas ninguém nunca assistiu a porra do desenho, cara. Isso é triste. Isso é triste porque tem maluco fazendo um vídeo falando que Azumanga Daioh é coisa de lobotomita e pegando 12 mil views, cara. Isso é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Que mais que eu esperava no TikTok, né? Fazer o quê? Tá. Eu vou dropar um papel de intelectual aqui por um segundo e vou dizer: vai tomar no cu. Esse é meu vídeo, minha visão de mundo, meu jeito de ver as coisas. Então vou em frente e dizer logo: eu não ligo se esse anime parece coisa de lobotomita ou cocomelon ou sei lá o que. Eu gosto disso. Você pode não compreender exatamente, mas isso pra mim é um negócio difícil de falar. É idiota, é fofo, é bobo, é gay, mas eu gosto. O que me cativa aqui são os momentos de bênção, de felicidade, os momentos gays e fofos dessas meninas sendo felizes e pulando corda, cara. Mas o Azumanga Daioh é uma história de meninas do ensino médio, é só isso. Tem nada de especial, importante ou profundo, é só isso. Eu não vou inventar e falar sobre o vazio de Azumanga. E nem inventar que isso tem algum valor, porque isso é bobo, é idiota, é fofo, é bobo, é estupidamente gay e eu gosto dessa merda, tá ligado? É meu vídeo, pô, é sobre meu anime. Se você tá achando ruim, vai tomar no seu cu, porra, o vídeo é meu. E basicamente Azumanga Daioh se resume a isso. São um monte de skits interligadas umas às outras e ele é perfeito por isso. Na narrativa, entre aspas, que tem aqui é mais um tapa-buraco do que qualquer outra coisa. O desenho e o mangá em si é só um monte de piada boba, uma atrás da outra, mas é exatamente isso que sustenta ele. É uma porra de um anime de comédia. As piadas funcionam porque o que tá em foco aqui não é a escola, o sistema de educação e o quão taxante isso pode ser na mente das pessoas. Ou, sei lá, algum plot sobre terror, ou a Osaka ficando viciada em droga igual a gente gosta de fazer, que nem Hello Kitty, sei lá. O foco aqui simplesmente são as personagens. Ah, nas Azumangas. Esse grupo de meninas esquisitas é o que torna a Azumanga Daioh tão especial. Com cada uma delas sendo única, não é impossível não adorar elas. Tem a Osaka, Natio-chan, Naomi, Sakaki, Tomo e a Kagura. Do que? Pra começar, primeiro, a Tio. Essa pequenininha, ela tem 10 anos, mas ela tá no ensino médio porque ela é tipo super dotada, coisa assim. Ela é tão inteligente que ela pulou o fundamental inteiro. E essa pirralha consegue tirar nota máxima em tudo. Ela acorda cedo pra ir pra escola, ela faz a própria marmita, ela mora em Alphaville. Na primeira vista, pode parecer que ela é só uma prefeitinha que não faz nada de errado. Ela tenta dizer que isso não é verdade, porque tem uma coisa que ela não é boa: trava-línguas. Mas ela obviamente não engana ninguém. A gente sabe muito bem que essa riquinha foi feita em laboratório. Só que eu acho que ela tem sim uma fraqueza, né? Principalmente no fato de que, mesmo ela sendo boa na escola, conseguindo ser incrivelmente independente, ela ainda é uma criança de 10 anos. Ela é baixa, fofa, ingênua e ela não consegue competir em esporte com as meninas que são uns 6 anos mais velhas que ela. E esse fato dela ser esquisitinha, pequenininha e fofinha faz com que todo mundo imagine coisa esquisita com ela. Na Osaka eu fico o tempo todo sonhando que a Shio consegue voar por causa dessas antenas esquisitas que ela chama de trancinha. Chegando tão longe até imaginar que essas trancinhas são destacáveis e que a Shio morre se você tirar elas muito rápido. Aliás, não tem um episódio onde não machucam a Shio de algum jeito. Essa menina de 10 anos é usada como chacota pelo John Asuma. Ela é atropelada, traumatizada e executada de toda forma possível. Na Shio tem um cachorro grande chamado Tadakichi. Ele não faz muito além de parecer estranhamente... A Shio gosta de subir em cima dele, como se fosse um cavalo, tá ligado? Eu queria fazer isso com o meu gato, pena que ele é só gordo e pequeno. Daí tem a Sakaki, ela é tipo alta, eu gosto dela. Ela é uma menina meio reclusa, fica mais no canto dela, sempre de cara fechada. E ela raramente conversa com alguém na sala. Ela até pode parecer que é fortuna e casca grossa por fora, mas por dentro ela é só uma menina que gosta de coisa fofa. Se eu tivesse que botar em palavras, eu diria que a Sakaki é uma garota que ainda não aceitou crescer. Apesar dela já estar no ensino médio, onde ela precisa pensar mais no futuro e levar as coisas um pouco mais a sério, ela ainda segura as poucas partes da infância dela que restam. A Sakaki pode ter crescido, e agora ela começou a se parecer realmente com uma mulher. Mas por dentro ela ainda sente falta de ser uma criança.
Essa parte da personalidade dela acaba fazendo algo que eu acho muito interessante. A Chiyo, por ser a menina mais nova e mais baixinha, o tempo todo tá tentando provar que ela não é só um bichinho de pelúcia fofo. Ela não vê a hora de ser alta. Enquanto a Sakaki, apesar de que a aparência dela faça ela parecer como uma menina difícil de se aproximar, ela é só um bolinho fofo por dentro. Ela gosta de desenhar, olhar pela janela, andar pela natureza, só relaxar, sabe? Passar um tempo agradável aqui nesse planeta. A Sakaki não gosta tanto de ser alta e parecer com o que ela parece. Ela queria poder ser baixinha, bonitinha, que nem a Chiyo é. A paixão dela acaba se estendendo pra ela gostar de bichinho, tanto de verdade e os de pelúcia. Ela sempre quis ter um gato, mas ela nunca pôde, porque a mãe dela é alérgica. Então ela tenta dar o máximo de amor que ela pode pros bichinhos de pelúcia dela, até o ponto de dar nome pra todos eles. Ela também é um pouco de uma bobona, que nem a Osaka. E também a Sakaki é muito boa em esportes, por isso ela acaba virando rival de uma outra menina, a Kagura. Ela é tomboy. Uma coisa sobre ela é que... Bem, no primeiro ano ela não costumava ser da classe das outras meninas, mas a Kagura se deu tão bem no festival de esportes que teve, que a professora das meninas acabou resolvendo pegar ela pra tentar ganhar o festival do ano seguinte. E ela acabou virando amiga das Azumangas, principalmente porque ela tinha desenvolvido a rivalidade com a Sakaki por causa dos bagulhos de esporte, e também com a Tomo porque a Tomo é chata. Já que a Kagura passa tanto tempo praticando natação, ela acabou ficando bronzeada e... se você gosta de tomboy bronzeada, daí ela, eu acho. Tem também, infelizmente, a Tomo. Ela é basicamente a menina porra louca do grupo. Se a Sakaki quer continuar sendo criança pra continuar sendo bonitinha sem ser julgada por isso, a Tomo quer continuar sendo criança porque menor de idade não responde por crime cometido. Ela é chata pra caralho, tipo, muito chata. A Tomo raramente pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Isso é, se ela pensa em alguma coisa. O maior exemplo que eu posso dar disso é que em uma das vezes que as meninas foram pra uma casa de verão da Chiyo-chan, a Tomo por algum motivo achou que seria muito engraçado pegar a porra das chaves da casa e tacar no meio do mato. Não satisfeita com isso, depois que todo mundo achou a porra da chave, porque eles ficaram procurando por sei lá horas, porra da menina ficou falando: haha, não seria engraçado se eu pegasse de novo e tacasse no mato. Então teve que um monte das meninas ficar segurando ela pra ela não ficar, sei lá, atacando a porra da chave de novo. Eu odeio ela tem que morrer. Eu queria que cada uma das coisas que já aconteceu com a Chiyo-chan acontecesse com o dobro, o triplo de severidade com essa vagabunda da Tomo. Ela não merece respeito, ela merece ser crucificada. No geral, a Tomo é só uma garota irritante. E nem é tanto de um jeito fofo nem nada. Ela só parece uma pessoa genuinamente difícil de se conviver com. A coisa é que ela é tão burra e retardada que ela nem era pra estar nesse colégio pra início de conversa. Acontece que o único motivo pra ela estar aí é que ela queria continuar perturbando a Yomi, a menina de óculos. A Yomi é bonita. Ela é a voz da razão das Azumangas. E provavelmente a mais madura e normal delas, entre aspas. E ela também é bem bonita. Mas isso não quer dizer que não tem nada esquisito sobre ela. A Yomi, apesar dela parecer obviamente magra e bonita pra caralho, por algum motivo ela tá sempre de dieta. Essa retardada gostosa é o tipo de idiota que acredita que tomar suco detox emagrece alguém. E ela chega ao ponto de ficar mandando cartinha pro apresentador de rádio sobre as dietas que ela tenta. Ela e a Tomo estudam juntas desde o primário, mesmo elas não tendo nada a ver uma com a outra. Elas duas só ficam juntas porque, sei lá, elas se completam. Ou são lésbicas, sei lá. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. E toda piada com ela sobre ela ser gorda. O João, Azumanga, Kyo, Daio realmente gosta de fazer piada com mulher magra e ser gorda, por algum motivo. Você deve ter notado que eu esqueci de falar de uma personagem. Eu precisava admitir. Romance terminado com a Nequark. Minha waifu agora é Ayumu Kasuga Osaka. Desde que eu comecei a ver Azumanga Daioh, eu tive notado um padrão esquisito em mim, particularmente no tipo de coisa que eu acabo gostando. E um desses padrões esquisitos que eu notei é que, desde que eu era criança, por algum motivo eu sempre tive um interesse por mulheres extremamente burras e idiotas. Tudo começou há muitos e muitos anos. Uns 8 anos atrás, precisamente, na época quando o Undertale lançou. Eu não tenho certeza se foi nesse exato momento que eu tive essa descoberta, mas é o que eu me lembro com mais clareza. Eu acabei ficando interessado por uma personagem. A esse ponto você já deve ter adivinhado e sim, foi a Temi. Eu realmente gostava da Temi, só tinha algo sobre ela. Eu gostava do seu cabelo, da sua loja, dos seus flocos. Eu gosto de levar por trás. Depois disso foi, como você já deve ter percebido se clicou em qualquer um dos meus vídeos, Nequark. Eu gosto da Nequark. Não, eu amo a Nequark. Por motivo nenhum, além de que ela é retardada. Eu não tenho o que explicar exatamente. A Nequark parece estúpida e eu gosto dela por isso. Ou pelo menos eu gostava. Eu troquei isso por uma coisa.
nessa menina. Essa menina é a coisa mais icônica de Azumanga Daioh. Essa garota estranha, lenta e esquisita é o motivo desse anime ainda ser popular hoje em dia. Eu adoro ela. O nome dela é Ayumu Kasuga. Ela é de Osaka. Daí que vem o nome dela. A coisa sobre a Osaka é que ela é retardada. A piada do apelido dela ser Osaka é o fato de que, apesar dela ser um morador de bem, Osaka, ela não é nada parecida com o estereótipo do povo de lá, que, segundo minhas horas de Yakuza 0, o estereótipo é de que a galera de Osaka é barulhenta, barraqueira, engraçada e maluca. Isso é definitivamente curioso. Imagina se você é amazonense e vai pra uma escola no cu de Carapicuíba e todo mundo te chama de Amazonas. Fazem que nem fizeram com a Osaka. Eles dizem, Nah, você tem que mostrar sua marmita. O lanche do amazonense tem que ter uma cobra, né, painho? e a Amazonas fica toda assustada. Não, a gente não come cobra. Eu sei que eu chamei ela de retardada, mas a Osaka não é necessariamente burra. Muito que pelo contrário, na verdade. Ela só é especial, do jeitinho dela. A Osaka passa a maior parte do tempo dela imaginando coisas, ficando confusa, tentando compreender coisas simples. Tipo a diferença entre uma escada rolante e um elevador. Ou então se perguntando se, já que na América, em que não tinha sapato em casa, o que iria acontecer se pisasse em bosta de cachorro. No geral, ela é lenta e retardada. Ela é literalmente a Osaka. O ponto todo dela é o fato que ela nunca sai da própria mente. Constantemente tá tendo monólogos e até alucinando sobre coisas. Algo como o pai da Shio sendo na verdade um gato amarelo que fala inglês. E por algum motivo a Sakaki tem esse mesmo sonho compartilhado com o Osaka. Obviamente é tocado como uma gag, mas eu me pergunto se ela realmente tem noção de que isso é errado. Ela parece ser desnutrida, e é quase que comprovado que ela não dorme de noite, por causa do tanto de vezes que ela cai no sono durante a aula e começa a sonhar alguma coisa estranha. E na maior parte do tempo, esses sonhos que ela tem envolvem a Tio-chan por algum motivo. Aliás, algo que eu vejo muito pouca gente comentando é que o que conhecemos como Osaka é claramente um clone mal feito. No primeiro volume do mangá, a Ayumu Kasuga era só uma garota normal, um pouco estranha quando comparada com as colegas dela, mas no geral ela era só uma menina normal mesmo. Talvez um pouco depressiva, mas nada que Pink Torresmo não resolvesse, né? Em dezembro de 1999, Ayumu Kasuga desapareceu. Rumores dizem que ela foi abduzida e substituída por Osaka, um alienígena disfarçado de ser humano que a Yukari contratou para manter o esquema de metanfetamina das Bonguras viva. Osaka é 5 a 10 vezes mais burra que a Ayumu original. Ela tem um vício descontrolado por Satan Dagi e tá com problemas para manter o papel, principalmente na questão física. Essa daqui é a Ayumu real. Essa é a falsa Osaka que roubou a vida dela. Como você pode notar, a Osaka tem uma clara ausência de cílios nos olhos. Sua testa é consideravelmente menor, além do queixo ser significativamente mais redondo que o da Ayumu. Além disso, na Osaka tem um QI similar a de um macaco prego viciado a cocaína. Na Ayumu é só uma squinkly long normal que gosta de comer bolinho de chuva e montar quebra-cabeça, enquanto a Osaka é uma criminosa perigosa. Se você vê a Ayumu em algum lugar, por favor, te imploro, me liga. Eu quero ver minha filha de novo. Ou seja, cada uma delas representa um grau diferente do espectro autista. Como você pode ver, todas as personagens aqui de Azumanga não podem ser resumidas só com umas 3 palavras. Exceto essa aqui, na Kaorin. Ela é lésbica pela Sakaki. É isso, é essa piada com ela. E muita gente gosta dela por... sei lá, algum motivo que eu nunca entendi. E não tem só elas também. Acho que eu também posso falar das professoras delas. Tem a Yukari e a Minamo. A coisa com elas é a seguinte: We'll crush your balls. Crush your balls. Crush your balls. Stink feet, balls, brush, 14, pray, educated, a job, clean pussy, loyal, faithful. Basicamente, a Yukari e a Minamo são como versões adultas da Tomo e da Yomi. Uma é retardada e não tem respeito pela vida humana, e a outra só é... normal. A Yukari é desleixada e a Nyama tem uma bunda enorme. Gigante. Tipo, colossalmente grande. A Yukari aparentemente também provavelmente é rica, visto que, tipo, ela gosta de bater o carro dela em pessoas e de algum jeito ela nunca é multada por isso. Ela bate tanto a porra do carro que uma vez, quando elas foram viajar lá pra aquela casa da Shio que eu tinha mencionado, ela atropelou 5 velhinhas, ela causou 15 acidentes de tráfego, ela acabou atropelando uma mulher gestante e também o filho dela, que tava do lado, tá ligado? Isso traumatizou tanto a Tio-chan, que hoje em dia ela não gosta nem de andar de bicicleta, sabe? Só de ver uma roda ela já cai no chão. É uma coisa muito triste, eu não sei por que o Azumanga fez isso. Uma coisa que é bem interessante em Azumanga Daioh, o anime no caso,
é que ele expande bastante, uma coisa que o mangá acabou deixando um pouco de lado. Não exatamente de lado, tinha muita cena com as duas no mangá, mas eu lembro de um episódio em específico, eu não vou lembrar o número agora, mas era alguma coisa sobre a Niyama e a Yukari saindo em um encontro, coisa assim, e elas falam bastante sobre romance na vida adulta, sobre a situação atual em que elas viviam. Eu acho que essas duas existirem nesse anime sobre menina colegial é bom porque dá pra ver que apesar delas duas serem adultas, o desenho mostra um pouco que a vida não acaba depois que você faça 18 anos, sabe? Ainda tem bastante coisa pra se viver, ainda tem diversão pra se ter. Pode ser que agora elas duas estão condenadas a trabalhar pelo resto da vida, mas as Azumangas também estão, basicamente. Porque uma hora, obviamente, elas vão ter que sair do ensino médio, da escola, arrumar faculdade, sei lá. E aí o cara é o melhor exemplo que dá sim pra você ser um adulto e ser uma completa decepção, uma completa bosta, uma completa desleixada, sabe? Uma inútil. Que também é um puta de um contraste legal. Uma coisa que eu também queria mencionar é que quando eu falei que a relação delas é parecida com a da Tomo e da Yomi, eu não tava mentindo. É bem teorizado que elas duas sejam, sei lá, mulheres lésbicas. E o que não falta na porra do desenho é evidência pra isso. Eu acho no mínimo curioso que a origem da Yukari, e por extensão Azumanga Daioh em si, é bem mais perverso do que parece. O criador do mangá, Jun Azumanga Kyohitsu, teve seu início como um artista de doujinshi, publicando quadrinhos baseados em outras franquias. Isso não chega a ser um problema por si só, afinal, como um mangaka, esse tipo de trabalho é fácil de se conseguir, e muitas das vezes é uma das poucas maneiras de se conseguir dinheiro sem se arriscar tanto. Afinal, sempre vai ter algum louco querendo ver uma fanfic de alguma franquia que eles gostem. Bem, não para por aí. Jun Azumanga teve um sucesso relativamente decente com seus mangás autorais sobre Evangelion e Sailor Moon, mas como um mangaka pobre dos anos 90, ele precisava obviamente meter seus pés no mundo de hentai. Era inevitável. Na falta de dinheiro para pagar as contas, havia finalmente atingido Kyohiko Azuma. Não era uma questão de tempo até ele ter que pôr um fim aos seus sonhos de se tornar um mangaka independente. Voltar a trabalhar como um condenado. Prestes a desistir de tudo, Jun Azumanga pôs seu lápis de lado e contemplou suas decisões de vida por um segundo. Havia tudo sido em vão. Meus mangás, mesmo tendo seu sucesso, não foram bons o suficiente. As perguntas eram muitas. Alguém bateu em sua porta. Quem é? Deus bateu na porta de Jun Azumanga Kyohiko e ele abriu. Você ainda pode fazer algo. Ele disse: Lhe darei sucesso e uma boa carreira. E em troca, eu peço a ti um favor. Um mangá de hentai com uma professora de seu aluno menor de idade. Não um mangá adulto com protótipo da Yukari. Não um, mas 2 mangás adultos com protótipo da Yukari. Você tá livre pra ver se quiser. Se eu não me engano, o nome é Private Tutor Nami. Aliás, essa aqui é uma comparação de tamanho entre eu e as Azumangas. Legal, né? É assim que eu ficaria do lado da Sakaki. É engraçado que todo mundo fica impressionado com ela ser alta quando ela tem só 1,74. Ah, aliás, por questão de estudo, aqui tá uma comparação de tamanho entre eu, as meninas de Azumanga e o Zangief, do Street Fighter. Legal, né? Legal, né? Legal. Eu não sei se eu mencionei, mas eu não assisti o anime antes de ler o mangá. Na verdade, quando eu comecei a gostar de Azumangas Daioh, eu resolvi ir na Amazon pra ver se tinha um travesseiro da Sakaki ou alguma coisa do tipo. E pra minha surpresa, o que tinha lá eram os 4 volumes do Azumanga. Todos eles juntos pela bagatela de tipo R$60. Eu comprei. O mangá de Azumanga tem um formato de tirinhas. Sabe, eu sempre adorei ler tirinhas. Toda vez que eu pego um mangá pra dar uma lida, eu acabo tão vidrado nas historinhas que chega difícil de parar de ler depois que eu começo. É um sentimento parecido com o que eu senti pela primeira vez com Garfield. Dá uma olhada nisso. Eu chamo de a Bíblia. Eu roubei essa porra de livro da sala de leitura da minha escola há muito tempo atrás. Depois de tipo uns anos olhando nisso na estante, ficando curioso com Garfield. Isso aqui tem aproximadamente 600 páginas, só de tirinhas do Garfield. Legal, né? Eu e todas as outras pessoas normais chamam isso de tirinha, mas o termo que aparentemente é o correto seria yonkoma, forkoma, sei lá, como se eu me importasse. Esses quadrinhos são o jeito que a maior parte do mangá é feito, mas de vez em quando, muitas vezes por volume,
Tem umas partes onde o nosso mestre Azuma Sensei decide usar um formato de mangá de verdade. Nesses momentos são bem interessantes de ver. É até que estranho virar a página e do nada ver que agora meu Azumanga parece um quadrinho de verdade. Mas eu não vou reclamar, é legal. As tirinhas em questão nem costumam ter uma conexão um com o outro. É raro esses trechos de 4 quadrinhos acabarem se interligando um com o outro. Normalmente é só uma piada diferente mesmo. Essa mudança constantemente de uma coisa pra outra é o que deixa a adaptação do mangá pra anime tão difícil. Ninguém que não tem déficit de atenção ia conseguir assistir essa porra desse anime se ele fosse só uma adaptação direta do mangá. Se bem que o público-alvo já é gente com déficit de atenção, então acho que não faz diferença nenhuma. Muita gente critica o jeito que o anime foi dirigido. O ritmo que ele segue tem muita repetição, silêncio e muita piada idiota que depende mais do visual. Esse estilo do anime é tão vazio. Eu acho que muita coisa fica legal nesse ritmo mais lento do anime, principalmente nos momentos onde tudo fica calmo e acaba tendo algum evento fofo, tipo, sei lá, as meninas brincando de jogar bolinha de neve uma na outra. E esses momentos de slice of life bobo. É um formato que se adequa muito bem a esse tipo de coisa. E tem umas cenas que se beneficiam muito disso. Mas eu admito que, apesar de gostar bastante desses momentos, eu acho que o anime de Azumanga Daioh é um pouco de um desserviço do mangá ainda. Tem muita coisa que eu realmente não gostaria de ver se mexendo na tela. Muito momento que eu acho que eles adicionaram que realmente não precisava ter sido. Principalmente todas as cenas com a Kaorin. Eu quero ela morta, tiro limpo, que pareça um acidente. O próprio criador de Azumanga, nosso querido John Azumanga Azuma Daiohiko, já criticou esse estilo de dirigir no anime. Por isso, hoje em dia, a gente consegue ver muitas adaptações de mangá de tirinhas que costumam seguir um estilo mais rápido e mais reminiscente da obra original que eles estão adaptando. De cabeça, eu consigo citar, em especial, Goku Shufudo. É um anime que a Netflix fez adaptando um mangá sobre um ex-criminoso, ex-yakuza que resolveu virar dono de casa. Sonho de todo homem. O nome dele é Tatsu, o Imortal. Ele é um dos caras mais perigosos da máfia japonesa. Já dissolveu vários clãs completamente sozinho. O cara era uma máquina, um monstro. Até ele acabar conhecendo uma mulher que realmente consertou ele, de algum jeito. E enquanto ela sai pra trabalhar, ele faz todas as tarefas de casa. Vai dizer que não é seu sonho também. Eu quero lavar a louça, limpar o chão. Eu quero deixar a casa toda limpa, enquanto minha esposa sai de casa pra pagar as despesas. Eu quero dar minha vida como um dono de casa. Eu também quero fazer um yoga com emoji de velha, fazer churrasco com meu vizinho e também sair pra comprar vegetais. Todo dia. Quando esse anime lançou, muitos fãs do mangá criticaram o fato de que a animação é basicamente um slideshow. E essas críticas não estão tão erradas assim. O anime realmente é só um monte de imagem uma após a outra. Mas é um fato que esse provavelmente era a melhor maneira de manter o estilo original do mangá de comédia. E isso foi, obviamente, intencional. Em uma entrevista, o diretor do anime disse o seguinte: as direções pro estilo vieram do produtor de anime. A animação foi feita para refletir o estilo dos quadrinhos de mangá. E quadrinhos de mangá não se movem. Em Goku Shufudo, a animação simples foi feita para deixar o time da comédia e a dublagem forte tomarem os holofotes. O problema de muita adaptação realmente é que muitos diretores simplesmente não ligam para manter nenhuma consistência com a essência original do mangá. Eu realmente não tô mentindo quando digo que o melhor jeito de adaptar um mangá de comédia é fazendo um troço parecido com Goku Shufudo, aquela cena idiota do primeiro episódio daquele anime esquisito. Comédia pode ser subjetiva, sabe? Tem algumas cenas que são melhores no anime e outras que são melhores no mangá. Eu realmente não sou imparcial nesse sentido. Eu pessoalmente acho que ler os 4 volumes do mangá é uma experiência bem melhor e mais divertida do que ver o anime. Mas é só porque eu sou muito fã do Garfield e de tirinha de comédia no geral. O veredito final é que, honestamente, uma obra complementa a outra. Apesar de algumas cenas ficarem sim muito maçantes de ver repetindo, eu acho que o anime ainda é bem legal. Mas eu realmente ainda acho que o anime é levemente mais fraco que o mangá na questão de entretenimento. Mas uma coisa eu vou defender até eu morrer: se você quer mesmo usar uma foto da Osaka no seu perfil, você devia no mínimo ter a dignidade de ler o mangá e assistir o anime inteiro. Só tem poser nessa porra de fã do inútil. Agora que eu já falei um pouco do mangá e do anime, eu queria falar um pouco sobre os curtas que teve de Azumanga. Um tempo antes do anime ter sido lançado, teve uma animação pequena que foi feita pra tentar ver se tinha algum interesse em um anime de Azumanga Daioh. O curta mostra a Shio tentando usar uma câmera nova que ela tinha ganhado. Em essência, é um protótipo do anime que ia ser lançado alguns anos depois. É um curta bem interessante de se assistir. Eu queria fazer um pouco mais de algum comentário mais interessante sobre isso, mas a esse ponto eu só tô um pouco cansado mesmo. E eu imagino que você esteja também. A Azumanga Daioh acaba com as garotas se formando. E então, elas seguem o seu próprio caminho na vida. Algumas delas vão pra faculdade, outras vão procurar um emprego. Eu pensei nisso algumas vezes. O que acontece depois disso? Essas meninas vão crescer, cada uma ter sua própria vida. Será que elas ainda vão se falar um tempo depois? Eu queria só fazer um paralelo disso com minha própria vida.
Essas vozes que me ajudaram a dublar umas cenas nesse vídeo. Eles são meus amigos, as pessoas que eu mais confio nesse mundo. Assim como as meninas de Azumanga, eu me pergunto, quando chegar nossa hora, quando a vida tiver nos alcançado e as responsabilidades baterem na porta, a gente ainda vai se falar? Como será que eu vou estar depois de todo esse tempo? Meu ponto é que, honestamente, se eu pudesse, eu morava dentro de uma Azumanga e eu só saía pra beber daio.